Eu quero começar saudando a você que nos acompanha no Pod Câmara, que é o videocast da Câmara Municipal de Itápolis. Nós tivemos um hiato nesse segundo semestre, não gravamos nenhum programa, mas estamos retomando agora no final do ano e por uma razão muito importante. É o final de um ciclo, o final dos primeiros 2 anos deste mandato, o final do mandato do biênio inicial da mesa diretora da Câmara Municipal. E por essa e outras razões, nós estamos recebendo o presidente da Câmara no biênio 2021-2022, o vereador Marcelo Francischetti. Marcelo, mais uma vez, obrigado por estar conosco, seja bem-vindo aqui ao nosso videocast. Nós já estamos na 10ª edição, é sempre um prazer recebê-lo. Flávio, eu que agradeço, né? Desde o primeiro, quando você havia falado comigo, achei bastante interessante e realmente aconteceu, está acontecendo. É um momento que nós podemos levar a nossa palavra a toda a população, mas eu tenho que agradecer você em especial por esses 2 anos da minha presidência, toda a força, toda a estrutura, todo o amparo que você nos dá e nos deu e continua também como vereador. Agora, Marcelo, a nossa percepção de tempo, ela nos faz entender que o tempo passa muito rápido, não é? Então a gente já está na metade deste mandato, foram 2 anos da sua condução à frente do Legislativo. Eu sei que você ainda não viu os números, mas por 104 vezes nesses 2 anos você declarou aberta e encerrada uma sessão de Câmara. Então foram 104 vezes. E eu imagino que deve ter sido uma experiência nova para você, apesar dos seus 6 mandatos. Né? Muita coisa mudou nesse tempo, mas é sempre um desafio novo. Agora o mundo é mais ágil, mais rápido, as pessoas exigem uma resposta mais rápida para todos os problemas que se afiguram no município, não é? São 2 anos, 104 sessões, como você disse, né? Abrindo e fechando, uma média de 52 sessões por ano. Um número que eu considero, se você considerar o recesso que temos, né, o Legislativo tem, um número bastante expressivo. E esses 2 anos foi muito produtivo, Flávio. E como você bem colocou, eu fiquei 8 anos afastado da política, e esses 8 anos parece que se passaram no mínimo 32, porque com a tecnologia, hoje, o que de manhã é A, à tarde já é B, à noite já é C. O poder de transformação é muito rápido, é relâmpago. Mas eu fiquei muito feliz em poder ocupar a presidência da Câmara nesses 2 anos, porque nós retomamos a harmonia no nosso poder legislativo. Esse eu falo que é um dos fatos mais relevantes, mais importantes para a Câmara Municipal. A harmonia, você vê, nós somos 9 vereadores, são 7 partidos políticos que constituem a casa. Então, vamos dizer assim, são 7 pensamentos diferentes. E nós conseguimos, nesses 2 anos, a harmonia, e a harmonia também entre os poderes. Isso que eu acho também muito interessante. Eu fui muito presente nesses 2 anos, no Executivo. Era difícil a semana que eu não ia até o Executivo, às vezes não tinha nem que discutir matérias, mas a presença era importante para trocar ideias, para colocarmos as nossas ideias, eles as ideias deles, e a gente poder chegar num denominador comum. Foi muito proveitoso esses 2 anos. Eu termino meu mandato de presidente muito feliz. Convívio harmonioso entre os 2 poderes. Com certeza, isso foi muito importante. Estamos terminando esses 2 anos. Lógico que temos pensamentos, às vezes, em determinados assuntos diferentes, né? Às vezes não pensamos igual ao Executivo, o Executivo também não pensa igual ao Legislativo, mas a independência dos poderes é muito importante. Mesmo nos momentos mais difíceis, talvez não digo de crise, mas de discordância de pensamentos, mas mantemos a harmonia, isso que é muito importante.
Eu imagino, Marcelo, que no seu caso, no caso do professor Antônio, no seu caso são 6 mandatos, o professor está no exercício do 7º mandato, aliás, o professor vai ser o próximo presidente da Câmara, vai ter a incumbência de chefiar o Legislativo. Tem que ter uma capacidade boa de adaptação, né? Porque lá nos anos 80, quando vocês começaram, o mundo era completamente analógico, o mundo de papel. E hoje não, o mundo digital, não é? Então, alguns dos desafios são novos, mas há problemas antigos, não é? Também que se arrastam desde daquela época, demandas reprimidas, por exemplo, na área de saúde, na área de infraestrutura, tapa-buracos, por exemplo. Apesar de tanta mudança nesses 30, 40 anos, ainda há muita coisa que veio de lá para cá, não é? Com certeza, é a famosa herança, né, Flávio? Todo mandato, novo mandato, quando assume, você tem herança do mandato anterior, não só do mandato anterior, você tem heranças de vários mandatos anteriores. Está aí a nossa cidade, problema de infraestrutura. Estamos chegando agora no período de chuva, temos os problemas das enchentes, e essas enchentes acontecem há muitos anos, né? Na área de saúde, como bem você colocou, avançou bastante. Mas ainda temos herança na saúde, temos uma fila aí de exames de alto custo para resolvermos. E me parece que para 2023 conseguimos, através de uma emenda, né, aqui da casa, no orçamento, enviar 250 mil para exames de alto custo, né, e para pelo menos diminuir essa fila que se encontra. Essa é uma das questões em que a Câmara atua de maneira mais presente e que deve ter mudado muito ao longo das últimas décadas, que é a participação direta na execução do orçamento. O vereador ele faz emendas modificativas, emendas impositivas ao orçamento, muitas delas contemplando a saúde, porque metade das impositivas elas devem ir para a saúde. Aliás, agora, para 2023, para o orçamento de 2023, na realidade, para o projeto de lei orçamentária a ser apreciado em 2023 para valer em 2024, essa última emenda constitucional, a 166, aumentou o valor das emendas impositivas, que eram 1,2% da receita, vai para 2% da receita corrente líquida. Então, o vereador vai ter uma margem de manobra ainda muito maior na execução orçamentária. Então, isso é muito importante, porque é uma forma do vereador atuar mexendo diretamente com a realidade, com a vida da população, de uma maneira concreta, né? Na maioria das vezes, o vereador utiliza a sua função legislativa de maneira abstrata, que é a essência da lei. Mas agora tem uma oportunidade ainda maior de atuar de forma não mais tão abstrata, de forma concreta. Concreta, direta, né, Flávio? Você vê pelas emendas impositivas que a Casa apresentou esse ano, nós vamos, foram por volta de 600 mil, talvez um pouco mais direto para a Santa Casa, mas não para o custeio da Santa Casa, e sim para a aquisição de aparelhos, de camas, cadeiras, poltronas. A Câmara, com as emendas impositivas, praticamente trocará todo o mobiliário da Santa Casa, e aparelhos também importantes. O que nunca aconteceu na história da Santa Casa. O que nunca aconteceu. A Santa Casa sempre recebia aparelhos que estavam sendo descartados de hospitais de ponta, exato, e ainda reutilizava. Com Mas certeza. agora vai ter a oportunidade de comprar, como você disse aí, cama, cadeira. Camas, poltronas, novo. Aparelhos. Então, o mobiliário praticamente da Santa Casa e novos aparelhos foram as emendas impositivas dos 9 vereadores apresentados. Como você bem colocou, a gente tem uma obrigação por lei de uma determinada porcentagem para a saúde, de 50%. Então, e essa participação é positiva, porque o vereador vai até a Santa Casa, vê a real necessidade, conversa, debate, discute, é recebido pela direção. E isso não acontecia, Flávio. Isso não acontecia. E esse ano aconteceu. E com esse aumento para 2%, se você pegar, vai ser um valor considerável, né? E estimam aí uns 350 mil reais numa emenda impositiva. Passamos de 200 para aproximadamente 300, 350 mil. Então, é um valor considerável, né?
E aonde vai continuar os 50%, né, na área de saúde, né? No meu caso, por exemplo, eu fiz uma emenda impositiva para o abrigo Rainha da Paz, que também é questão de saúde, né? O próprio executivo também, através do orçamento, direciona para o abrigo, para a patrulha, né? Para a PAI. Esse ano, a PAI foi contemplada praticamente com quase R$1 milhão pelo orçamento que o executivo apresentou, e mesmo assim teve algumas emendas impositivas ainda. Então, é o trabalho do vereador. O vereador vai até a entidade, ele acaba conhecendo a entidade internamente e tem a oportunidade depois de transformar as emendas impositivas, transformar em benefícios para as entidades. Nós conversamos com o presidente da Câmara no biênio 2021-2022, o Marcelo Francischetti, uma série de assuntos para debater nessa nossa entrevista, nessa nossa conversa. Quero propor, Marcelo, que a gente comece a falar dos números da produção legislativa, claro, sem inundar a cabeça das pessoas com muitos números para não criar confusão, mas nesse ano de 2022, que a atividade legislativa se encerrou, nós estamos gravando aqui o nosso Pod Câmara no dia 29 de dezembro, uma quinta-feira de 2022, até o momento, 1.221 matérias tramitaram aqui pela Câmara Municipal em 2022 e 1.107 matérias em 2021. Então, na sua presidência, você declarou aprovado ou rejeitado 145 projetos de lei ordinárias em 2022 e 109 projetos de lei ordinária em 2021. E aí nós temos algumas outras matérias que chamam a atenção, porque elas são recorrentes, indicações onde o vereador exerce a sua função de assessoramento, pede para que o executivo faça algo, oferece solução para algum problema do município. Nós tivemos 330 indicações em 2022 e um número muito parecido em 2021, 393, como é o primeiro ano do mandato, então a produção legislativa, sobretudo em indicações, aumenta. São números realmente expressivos, que nós temos 9 cadeiras, 9 vereadores aqui na Câmara Municipal, e a atuação parlamentar se reflete muito bem na apresentação dessas propostas. Claro que mais importante que o número é a qualidade das matérias, mas são matérias muito boas, muito interessantes. Depois a gente cita alguns dos casos, mas é um número bem sucedido de proposições. Se nós pegarmos, eu considero um número bastante satisfatório, bastante alto, Flávio. Isso demonstra realmente o trabalho do vereador, a participação do vereador na vida do município, né? Porque nas indicações, como o nome diz, a gente indica ao executivo o que gostaríamos que acontecesse ou o que precisa acontecer em todos os setores da administração. Não é só saúde, não é só educação, é transporte escolar, é pavimentação, é água, é esgoto, enfim. A gente indica, oferecendo ao executivo aonde está o problema naquele bairro que está acontecendo. Iluminação pública, que tivemos uma melhora esse ano com a instalação de luzes de LED. Então, daí vem os requerimentos, que também é de bastante importância. Tivemos também um número bom, satisfatório de requerimentos. Temos aqui requerimentos neste ano de 2022, 134 requerimentos ao prefeito, em que o vereador exerce a função fiscalizadora. Exato. E no ano passado, 2021, nós tivemos 142 requerimentos. Então, são números realmente expressivos, eu considero expressivo. Então, isso mostra, e nós podemos agora, através aqui do nosso bate-papo, levar à população que, de fato, o trabalho do vereador é de extrema importância para o município. E os vereadores assim estão fazendo. A participação bastante grande, né, diante do executivo para levar a real necessidade do município em todos os setores. Então, fico feliz porque posso dizer para você que a Câmara Municipal de Itápolis é bastante produtiva. E antes de se apresentar no plenário uma matéria, há muitos debates, não é? Você mencionou aí o assunto da iluminação de LED no município. Essa iluminação, ela vem do fato da Prefeitura ter assumido uma dívida da Santa Casa com autorização legislativa, uma dívida da Santa Casa de aproximadamente R$6 milhões com a CPFL, a Câmara autorizou. Mas antes da votação, nós tivemos muitas conversas, muitas audiências com o pessoal da Santa Casa, o pessoal da CPFL, por exemplo,
E eu cito outras matérias, por exemplo, nesses 2 primeiros anos deste mandato, a instituição da taxa do lixo, por exemplo, foram 6 reuniões que precederam a votação em 2 turnos da taxa do lixo, muitos debates, por exemplo, para o outro lado da moeda, desconto no IPTU de 10% para pagamento à vista. Então foram proposições que demandaram muitos estudos antes delas chegarem ao plenário. Vejamos, por exemplo, a questão da Agência Reguladora dos Serviços da Autarquia de Água e Esgoto, que é o SAAI, um projeto que não foi aprovado em 2022, mas que deve retornar à casa em 2023. Nós tivemos audiência pública relatando a matéria. E alguns desafios vindouros, não é, que eu gostaria já de anunciar para todos, que o plano diretor, a revisão do plano diretor, já está na Câmara Municipal, que vai ser o debate, vai estar certamente na ordem do dia dos trabalhos legislativos no início de 2023. Então, uma matéria ela não chega simplesmente no plenário por chegar. Antes de chegar, tem muita discussão, muito debate, muitas formas de se ouvir a população, de tentar se captar o que a população espera em relação a determinada matéria. Eu fiz, quando da iluminação de LED, vou citar esse exemplo, né? Então eu vi um caminhão um dia parado embaixo do poste e trocando a lâmpada, passando para LED. Eu falei assim, só nós sabemos o caminho que tivemos que trilhar para essa lâmpada chegar. São as negociações com a dívida diante da CPFL, como bem você colocou, são várias reuniões, debates com o CPFL, com o Executivo, com profissionais da área, com associações, né? Então, o caminho é longo, às vezes, quando chega no final do assunto, fala, mas isso daí... Não, mas e o caminho que ele levou para chegar até lá? Quantas curvas tivemos que fazer, quantas baixadas tivemos que brecar, quantas subidas tivemos que empurrar, né? Então, mas, volto a dizer, estou feliz, acho que foi muito produtivo, muito satisfatório, é uma Câmara que realmente se dedica, você pega as comissões, você participa diariamente da vida da Câmara Municipal. Quantas reuniões de comissões, não era parecer pronto, não, parecer está aqui, assina embaixo. Não, o projeto é debatido nas comissões, nem sempre recebem das comissões, de todos os membros das comissões, o parecer favorável, mas isso só faz com que o trabalho seja enaltecido, seja de fato, quando a matéria chega aqui, sabe, nós já debatemos, já discutimos e podemos fazer a votação com tranquilidade. Nem sempre, quando votamos, é de agrado da população, porque às vezes tem matéria, a taxa do lixo mesmo. Toda vez que você coloca para a população aumento de IPTU, cria-se a taxa do lixo, né? São assuntos que não agradam a população, mas nós sabemos da real necessidade, a taxa do lixo mesmo. Temos um marco federal que temos que cumprir, então tivemos que instituir, tá? Mas foi muito, muito debatido, foi muito estudado, né? E a Câmara cobra também a aplicação desse dinheiro por parte do Executivo, realmente melhorando coleta, estação de transbordo, que parece que teve 1 ou 2 licitações que não deram certo, então o transbordo, enfim, é um assunto de extrema importância, que não chega no dia e não se resolve. Ele é debatido, às vezes, por meses. Muito bem. O nosso Podcâmara ele fica disponível nos principais distribuidores de podcasts, no Spotify, também nas principais redes sociais, Facebook, o YouTube. Se você está gostando aqui do nosso conteúdo, dê um like, compartilhe, comenta, que é assim que as redes sociais entendem que esse conteúdo é importante e ele é propagado, difundido para mais pessoas. Vamos começar tratando de prestações de contas do teu exercício como presidente da Câmara. O presidente da Câmara ele tem funções administrativas também. Ele é que faz a gestão do pessoal do Legislativo, dos investimentos do Legislativo. Eu quero começar pelo final, Marcelo. Então, nesse ano de 2022, a Câmara teve um superávit orçamentário e financeiro de R$ 703 mil,
703.203,16 para ser preciso com os números, vamos arredondar para R$700 mil, que é aquilo que sobra do duodécimo. A Câmara recebeu ao longo de 2022 aproximadamente R$4 milhões da Prefeitura, é a Prefeitura quem custeia o Poder Legislativo, e houve uma economia aí de R$700 mil para arredondar os números. Diferentemente de anos anteriores, esse recurso era canalizado para a Santa Casa. Mas esse ano houve a possibilidade de pedir para o prefeito municipal nos ajudar num grande desafio que nós temos, que é a construção da sede própria. A Câmara Municipal já recebeu o seu terreno, que fica lá na 7 de setembro 580, para que todo mundo se localize, é onde ficava a antiga sede da Associação Itápolis Acadêmica, a AIA. E houve então um pedido seu para que a Prefeitura, que é quem tem a responsabilidade de executar a obra, empregue esses valores para iniciar a execução da obra. Isso mesmo, Flávio. Essa devolução de 700 mil, às vezes quem acompanha os trabalhos da Câmara pode dizer por que o ano passado se devolveu um pouco mais e esse ano um pouco menos. Então, vamos agora na nossa prestação de contas, de fato, para a população. Como nós havíamos sonhado, primeiro porque se inicia por um sonho, que é a construção da sede própria da Câmara Municipal. Você sabe muito bem, todos sabem, nós pagamos quase R$8 mil de aluguel do prédio. 7.300. 7.300, onde estamos instalados, né? Então, sonhávamos com a sede própria da Câmara Municipal. E, numa conversa com o senhor prefeito, eu levei até ele, né, esse pedido nosso. E, de pronto, ele falou, não, o que depender do executivo, bem você colocou, é ele que vai executar a obra, o que depender dos executivos, vamos sim. E começou quando a Prefeitura nos doou aquele terreno que você colocou, na 7 de setembro 580, aonde vai ser a sede própria da Câmara Municipal. Aí gastamos também desses aproximadamente aí 4 milhões, que é a folha de pagamento, aluguel de prédio, energia, água, enfim. Todas as despesas, a Câmara tem despesa, viagens para a capital, viagens para o interior mesmo, né? Então custeando viagens. Diante de viagens, nós tínhamos um veículo, já um pouco ultrapassado, do ano de 2009, e achamos por bem adquirir um novo veículo. Mas a gente ainda tem uma estima grande pelo Voyaginho Preto 2009. E está lá, né? A gente devolveu, está no prédio da Prefeitura, a Prefeitura está fazendo uso do Voyage. Ele não ficou de escanteio, não. Ainda ele está sendo útil, né? Então, adquirimos um carro 0 km, um carro maior, para dar segurança para aqueles que estão viajando, dar conforto, e representar o município aonde vamos, bem representado, né, Flávio? Então, adquirimos um veículo novo, já está feito também, vamos agora só sentar, mas a contratação do projeto arquitetônico para a nova sede também, estamos deixando pago, né, Flávio? R$80 mil para o projeto, então entrou nessa despesa também. Tivemos mais... Então vamos aproveitar, já que você está tratando dos gastos aqui da Câmara, apresentar esse novo plenário, um plenário que está com uma maquiagem, está um pouquinho melhorado. Vou pedir para o Cleiton, então, dar uma tomada mais aberta. Ali no fundo do plenário foi passado um lamato de cor mais escura, as paredes estão sendo pintadas, não está terminado ainda, a obra de pintura não está concluída. Quem passar aqui pela frente da Câmara vai ver que lá na fachada está sendo pintada. A Câmara está recebendo uma manutenção de pintura. Exatamente. Isso a que o presidente se referiu, R$60 mil, considerando... 60 mil para reparos e a pintura do prédio. Mão de obra e materiais. Mão de obra, tudo, material, tudo, para a sede. Agora, Marcelo, deixa eu só dizer uma coisa, que a população que quiser saber como que isso foi contratado, além de encontrar todos esses números no portal da Transparência, basta procurar no nosso canal de vídeos no YouTube, que a Câmara transmite as licitações que faz. Sim. Então, essa licitação da reforma do prédio,
aliás, da pintura do prédio, para ser mais preciso, e também da contratação do serviço de engenharia do projeto da nova sede. De posse do projeto, nós vamos encaminhar o projeto à Prefeitura, para que a Prefeitura inicie a execução da obra. Essas licitações todas estão lá na playlist no YouTube, que chamam licitações. Então, encontra essas licitações, vê todos os lances, as licitações foram na modalidade pregão, tem tudo lá. Tudo. E importante, nas licitações, com uma participação de número consideráveis de empresas, né, que participaram da licitação, né, tanto do projeto como da reforma também. Então, nós estamos deixando a presidência, né, e estamos deixando, então, um prédio todo reformado, o projeto da nova sede, da sede própria da Câmara, também pronto, o projeto, né, aí vamos só discutir com o arquiteto ou com o engenheiro, né, como vamos querer, mas já está aí também, o novo veículo, né, e destinamos esse recurso de R$703 mil, pedir para que o senhor prefeito, né, já use, já no início do ano, para o início das obras, né, término do projeto, início das obras, né, da sede própria da Câmara Municipal. Então, o duodécimo, de fato, vai ser investido na construção do prédio da Câmara Municipal. Está me alertando aqui o Cleiton que a contratação do projeto ela foi por dispensa ou foi convite, carta convite? Então toda a documentação está lá no setor, na seção de licitações do nosso site, tem todas as propostas, todas as empresas que participaram, assim como todas as demais compras, ainda que não envolvam um processo de licitação. Deixa eu explicar só uma questãozinha, Marcelo. Por que a Câmara não pode executar a sua própria sede, né? O que seria mais lógico, em princípio? Mas é que a Constituição agora não permite que os legislativos acumulem recursos de um ano para o outro, não constituam fundos. Então, o dinheiro que sobra, digamos assim, dos duodécimos, tem que ser restituídos anualmente à Prefeitura Municipal, como foi feito esse ano e nos anos anteriores aqui pela Câmara Municipal de Itápolis. Assim, não dá para fazer uma poupança com esse recurso passando de um ano para outro. Da mesma maneira, a Câmara também não pode exigir que a Prefeitura repasse o dinheiro em um ano de execução de toda a sede, que fica algo em torno de R$3 milhões, talvez até mais. Estou estimando aqui, chutando um número. Então, a Prefeitura não pode passar em um ano isso para a Câmara. Não é possível, não tem possibilidade financeira. Então, a Prefeitura pode executar em mais de um ano de um exercício financeiro. Vai ser por etapas, né, Flávio? A construção da sede, como você colocou, ela vai ser por etapas. Né? Como você falou, a Prefeitura não pode pegar, porque a gente está prevendo aí um valor de R$2,5 milhões a R$3 milhões para o prédio, né? Mas não, como você colocou, ele não pode pegar R$3 milhões e já investir. Então vai ser por etapas. Isso vai ser em 2, 3, 4 anos a construção da sede própria. Mas o importante é dar o início. Esse início foi dado com a doação do terreno, com o projeto. E tenho certeza, Flávio, que esse sonho já é uma realidade, né? A gente vai poder dizer que Itápolis tem a sua Câmara Municipal, a sua sede própria, um local bastante bonito, 7 de setembro, muito bem localizado, e vamos caprichar também no projeto arquitetônico para embelezar mais ainda a nossa avenida lá. Com relação ao carro, um veículo novo da Câmara é um Cruze, contratado via processo de licitação, pregão, com muitos lances, inclusive, por R$140 mil. 140 mil. 147 mil. Abaixo da tabela FIP. 147 mil, para ser preciso, abaixo do valor da tabela FIP, que é o que se consegue quando um pregão ele é disputado, não é? Por isso que é importante, né, Flávio, você fazer tudo transparente. E o pregão super transparente. E no pregão você consegue, que nem nós conseguimos, abaixo da tabela FIP. E a Câmara, por alguns anos agora, fica bem servido. Um carro Cruze, né, da Chevrolet, um belo carro, um bom carro. Já tive a oportunidade, você também, de irmos até São Paulo. E é um carro que nos serve muito bem, com segurança e conforto e com representatividade onde chegamos, né? Se chega num Tribunal de Contas, se você chega numa sede do governo do Estado, enfim, você está
fala, não, Itápolis realmente está presente e bem representado. Entre as ações desenvolvidas nesse ano de 2022, a gente tem que citar também um programa de integridade que a Câmara aderiu à União de Vereadores do Estado de São Paulo, que consagra não somente a boa utilização dos recursos públicos, mas também a modernização das práticas administrativas, que é também um desafio dos gestores agora, modernizar a administração pública. Porque nós temos aí nova lei de licitações, temos lei geral de proteção de dados, enfim, o mundo da administração pública está mudando e os entes e os órgãos, eles precisam se adaptar. E a gente tem procurado tentar entrar nesse compasso para poder se ajustar. Uma das ações é o ingresso no programa de integridade da União de Vereadores do Estado de São Paulo, que oferece também capacitação continuada ao longo de 9 meses aos servidores. Achei esse ato muito válido, muito importante. Muito importante, né, Flávio? Muito importante. A Itápolis, hoje, estamos na UVESP, né? Somos presentes na UVESP, e a UVESP nos oferece, como você colocou, cursos. Vocês já tiveram, inclusive, os colaboradores aqui da casa, cursos já no decorrer desse semestre, através desse convênio, vamos dizer, dessa filiação da nossa Câmara à UVESP, né? Também estivemos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do qual fizemos também o convênio, né? Fazendo parte da rede TCESP. Você que acompanha a Câmara Municipal deve observar no Facebook e no YouTube da Câmara Municipal que nós reproduzimos conteúdos do Tribunal de Contas, não é? Então nós integramos a rede TCESP para distribuir os conteúdos produzidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muito importante também esse ato nosso. Não é o presidente ele acaba definindo, decidindo, né? Mas isso são atos dos 9 vereadores. A gente sempre consulta a casa, como sempre fizemos, né? E hoje, você vê, foram acho que 106 municípios no estado de São Paulo só, e Itápolis estava lá presente. Então, a gente procurou, nesses 2 anos, né, Flávio, melhorar todo o trabalho, todo o serviço, toda a estrutura da casa, enfim. Temos que investir sempre, investir em cursos, investir, enfim. Nós temos que estar, como nós falamos, hoje a coisa acontece muito rápido. É muito rápido hoje. Que eu falei, às vezes de manhã é A, à tarde já é B, à noite já é C, né? Eu brinco até, quando eu venho de manhã aqui, todo dia praticamente na Câmara, eu pego a Folha de São Paulo, o jornal impresso, né? Falei, estou vendo as notícias de anteontem. Porque o que está ali já aconteceu há um dia e meio atrás, 2 dias até, né? Então, nós temos que investir para o bom andamento da casa, né? Para os colaboradores também poderem desempenhar as suas funções com mais tranquilidade, também amparado por toda essa estrutura que a casa oferece. É extremamente importante. Temos certeza que vai continuar assim, porque faço parte também da nova mesa, como primeiro secretário, né? Fui escolhido, fui convidado e a Câmara nos elegeu, né? Então, sou primeiro secretário, então a gente continua na mesa e vamos continuar aí investindo na nossa Câmara, investindo para que a Câmara possa, de fato, ser uma Câmara diferenciada no Estado de São Paulo. Próxima mesa tem o professor Antônio como presidente, David Donatângelo como vice-presidente, primeiro secretário Marcelo Francisquete, segundo secretário Vandair Contreira. A posse é imediata a partir de 1º de janeiro de 2023. Mas, Marcelo, para ir para os finalmente da nossa conversa, você disse da relação com o prefeito, enquanto chefe do Legislativo, a relação boa com o chefe do Executivo e entre os vereadores. O convívio me parece que também foi bom nesses 2 primeiros anos do mandato. Foi sim, Flávio. Eu, quando fui eleito vereador, no dia seguinte, no café da manhã, comecei a pensar, meu Deus, e agora? Fui eleito. Aí, fui eleito presidente da Câmara. Como você colocou, tem a parte administrativa que fazemos também. E eu falei, a minha responsabilidade é muito grande,
manter a harmonia dentro do poder e a harmonia entre os poderes. E foi muito bom, foi muito bom. O prefeito sempre solícito, sempre nos atendeu, porta aberta. A prefeitura é porta aberta para a Câmara. Você não conversa no gabinete, é sala de reunião com porta aberta. Participa secretários municipais das conversas, das reuniões. Participa também colaboradores lá da prefeitura nas reuniões. Então, nós fizemos realmente, nós vivemos esses 2 anos em perfeita harmonia, legislativo e executivo. Isso é muito importante, Flávio. Isso é muito importante. Isso nos dá condições de fazermos mais ainda pelos munícipes. Dá condições de estarmos ligados diretamente no dia a dia da administração. Então, é extremamente importante. Foi muito, muito proveitoso esses 2 anos em matéria de relação legislativo com o executivo. Executivo sempre porta aberta e a Câmara também, os vereadores sempre prontos em atender também o executivo, como eu coloquei, às vezes divergências de pensamentos, mas no objetivo maior, que é o bom relacionamento, no objetivo maior, que é que a cidade cresça e que a população tenha os seus serviços prestados pelo município melhorando cada vez mais. É extremamente importante a harmonia entre os poderes e a harmonia dentro do nosso poder legislativo. Isso com o acompanhamento da população. É muito importante Exatamente. que a população nos acompanhe. A gente tem que reconhecer que nesse segundo semestre de 2022 os assuntos municipais ficaram um pouco ofuscados. Não que não sejam importantes, muito pelo contrário, são os assuntos mais importantes. Todo mundo vive no município, né? Ninguém mora no Estado nem na União, mora no município. Agora, nós tivemos assuntos de caráter amplo, eleições gerais, as eleições mais disputadas, talvez da história do nosso país, Copa do Mundo. Então, são assuntos que ofuscam as questões municipais. Mas o munícipe tem que sempre acompanhar o que acontece no seu município, né? Porque é o que é o determinante para a vida, o que altera, o que muda a vida diretamente é o que acontece no município. Então, tudo isso acontece e a gente procura divulgar ao máximo, mas também depende muito do munícipe se interessar pelas questões locais. Exato, Flávio. E você colocou agora, tivemos as eleições, né? Agora no segundo semestre de 2022, uma eleição bastante acirrada, bastante polarizada, aonde o vencedor teve uma diferença de 2.100.000 votos. Quer dizer, de âmbito nacional, isso é bem apertado, é apertadíssimo, é apertadíssimo. Estamos vendo aí esse governo de transição que está acontecendo, essa transição, e com o Congresso Nacional bastante conservador para a partir do ano que vem, né? Sendo que o presidente eleito, um presidente, vamos dizer assim, de centro-esquerda, vamos chamar assim, né? Mas está dialogando, está conversando. Olha como é importante o diálogo, porque ele precisa do apoio do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, nesse caso, também precisa do Executivo. Os deputados, os senadores representam os seus estados, têm que levar as verbas necessárias para toda a infraestrutura, a saúde, a educação, enfim, né? Então, está lá o representante dos estados. E nós, como vereadores, o representante do município. Temos que participar dessas eleições gerais. Por quê? Apoiando, indicando um deputado estadual, indicando um deputado federal, apoiando determinado nome para o governo do estado, apoiando determinado nome para a presidência da República. Isso fez com que também uma cidade itapolitana, a nossa cidade, que é bastante conservadora nesse sentido da política, né? Alguns atritos aconteceram. Mas, como todo bom político, eu falo, né, nós temos que ter a tranquilidade, a paciência
de ouvirmos críticas, às vezes críticas pejorativas, sabe? Com ofensas pessoais, mas tivemos a paciência de ouvi-las, absorver, né? E Itápolis, vamos dizer assim, que as eleições gerais foram até tranquilas, né? Foi bastante polarizada, mas Itápolis, com a tradição que teve, então foi tranquila. Mas foi um segundo semestre bastante movimentado na parte política, bastante pesado, vamos dizer assim, mas passamos, estamos aqui, né? Voltamos à normalidade agora, com as responsabilidades, né? E cobrando agora os deputados federais, deputados estaduais, governador, presidente também, né? Temos que ir até Brasília e cobrar, temos que fazer acontecer. O partido do qual eu pertenço, que é o Avante, o partido fez uma coligação do qual foi eleito o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então, e o PSB, que é o vice-presidente da República, e o PSB nós temos bastante contato também, devido à coligação, estaremos lá, batendo na porta do vice-presidente, do presidente, batendo na porta dos senadores, deputados federais, dos ministros, porque o PSB também vai ter representantes no ministério. Então isso torna-se mais fácil a chegada do vereador até Brasília, abrir as portas, né, lá em Brasília para o nosso município. É o que faremos, você pode ter certeza, no ano de 2023, Flávio. Pois é, a gente já está respirando o ano de 2023 e eu quero também te agradecer pela condução da presidência da Câmara com muita paciência, muito diálogo, não é? Que foi uma questão muito abordada. Você também tem muito diálogo conosco aqui na Câmara Municipal. Nessa pandemia, quero, sobretudo, desejar a você e a todas as pessoas que estão conosco muita saúde. Acima de tudo, saúde. Nós descobrimos com a pandemia que o mais importante é a saúde, não é? Tem muitas questões que são importantes, que eu queria desejar a todos também: harmonia, felicidade, prosperidade, mas a saúde, ela me parece sobrepor a isso tudo. Então, saúde em 2023, Marcelo. Obrigado, Flávio. Eu que tenho que agradecer a você e a todos os colaboradores da casa, sempre prontos, não tem hora, inclusive, às vezes eu ligo para você, principalmente, Flávio, você me desculpa o horário. Não, Marcelo, o que é isso? Vamos lá. Então, o que vocês fazem aqui para a nossa Câmara Municipal, um trabalho maravilhoso. Eu tenho que agradecer a todos, a cada um de vocês. Agradecer aos colegas, aos vereadores, que nos deram condições, nesses 2 anos, de termos aqui reuniões bastante, eu diria assim, bastante discussão, muita troca de ideia, mas, acima de tudo, com respeito entre os vereadores, às vezes, como eu coloquei, já divergindo, mas nunca, sempre pensando no bem maior do nosso município. Eu quero desejar a você, Flávio, a todos os colaboradores, famílias, extensivo às famílias, aos colegas, extensivo à família também dos vereadores e da vereadora Juliane, como eu sempre coloco, né? E a toda a população do nosso município. Muita, em primeiro lugar, como você disse, muita saúde. Com a saúde a gente pode correr atrás das coisas, com saúde a gente pode ficar mais harmonioso, com saúde ficamos mais dispostos, enfim, a saúde. Então, como você colocou, vou imitá-lo. Saúde em 2023. Saúde para você também que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência, que é um sinal de prestígio para todos nós. O nosso Podcâmara está disponível no YouTube, no Facebook, e agora também a gente vai fazer uns recortes numa nova rede social, que é o TikTok. Então nos acompanhe também nessa nova rede social e nos propagadores de podcasts em áudio, como o Spotify. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos em breve com mais uma edição do Podcâmara.